Bom dia, igreja. Graça e paz, coisa boa estar na casa do Senhor, em comunhão, poder se alegrar, louvar, abraçar os irmãos. Tem gente que passa a semana inteira sem ter a oportunidade de dar um abraço em alguém. Coloca o braço no seu irmão do lado, assim, ó. Coisa boa a gente poder abraçar. Coisa boa ser irmão, coisa boa ser igreja. Glória a Deus, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo. Sabe um assunto muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã? Acerca de identidade. Eu costumo falar assim, nas nossas conversas profundas em casa, eu costumo falar assim, que identidade deveria ser o primeiro estudo que a pessoa que aceita Jesus, que começa a jornada cristã, estuda e aprende e se aprofunda. Deveria ser o primeiro ponto, entender sobre a identidade, sobre quem é. E durante a nossa caminhada, né, como cristãos, é algo que a gente precisa estar constantemente se lembrando da nossa identidade, de quem nós somos. Qual o propósito de Deus na nossa vida? Por que Cristo? Quem eu sou? Já viu aquela pergunta? De onde eu vim? Para onde eu vou? A gente precisa saber a nossa identidade. E em alguns momentos, algumas circunstâncias da vida, a gente precisa lembrar quem nós somos. Para sacudir a poeira assim e colocar no lugar. Não, peraí, eu sei quem eu sou. Né? Eu queria que você caminhasse junto comigo um pouquinho nessa manhã para a gente refletir sobre alguns pontos. E assim, a palavra identidade, ela de uma forma muito... É um assunto complexo, mas de uma forma muito simples. A gente pode dizer que ela é um conjunto de características que vai diferenciar uma pessoa da outra. Parece tão simples, né? Um conjunto de características ali que vai diferenciar eu do meu esposo. Você já viu que a gente é muito diferente, né? Por isso que ele me ama e eu amo ele, porque a gente é muito diferente. Mas é o que diferencia, são as suas características pessoais. E aí, eu quero que você pense comigo assim, o que revela a identidade de alguém? O que revela a identidade de uma pessoa? Aí alguém pode falar assim, a minha profissão, meu nome. Mas sabe, eu quero que você pense comigo sobre a filiação. Quando a gente olha lá no RG brasileiro, os meninos que nasceram aqui, a Emily, sabe o que é RG, Emily? Não sabe o que é RG, a identidade, a carteira de identidade do Brasil, consta tudo lá. Tem lá a sua digital, que ela é única, exclusiva, e vai ter lá o quê? A sua filiação. Vai ter lá o nome do seu pai, vai ter lá o nome da sua mãe. Aquilo ali vai gerar para você uma identidade. Até aqui nos Estados Unidos, quando eu tive os meus filhos, o Social Security deles só foi gerado depois que a certidão de nascimento foi emitida. E aí, através da certidão que tem lá a filiação do Isaac, do Efraim, de cada um, aí sim o Social Security foi gerado. Estava lá registrado o quê? A filiação. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, é lindo demais. Mateus 3, Pastor Hélio, paz, pastor. Mateus 3, 17. O 16 e o 17 fala assim, ó. Tá lá? Glória a Deus. Mateus 3, 16 e 17. Quando Jesus foi batizado, fala, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A identidade de Jesus, ela foi revelada sobre a face da terra, quando Deus rasgou o céu e bradou a filiação de Jesus Cristo sobre ele. Esse é o meu Filho amado. Pai, Deus.
A partir dali, o ministério de Jesus rompeu, cresceu, a identidade celestial dele foi estabelecida. E ele iniciou o ministério dele de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural. Aí eu quero que você olhe ainda comigo, Mateus capítulo 4, quando fala do momento que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Lembra desse texto? Vocês lembram? Tem alguém que não lembra aqui, não conhece? Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 4, isso, a partir do verso 1, fala assim, Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Só até aí, pastora Eli, obrigada. Quando Jesus foi tentado no deserto, vocês perceberam onde foi que o inimigo atacou Jesus? Na identidade dele. Se tu és mesmo filho de Deus, na identidade dele, em quem ele era. Agora imagina se Jesus não soubesse quem ele era. Vamos imaginar, né, gente? Se Jesus não soubesse quem ele era. O plano de salvação não teria sido estabelecido sobre a face da terra. Nenhum de nós estaria aqui vivendo as bênçãos do Senhor que a gente tem vivido hoje. A identidade. E a identidade vem a partir da filiação. Não é aquilo que você faz, a profissão que você conquistou, não são os bens que você adquiriu, não é a família que você edificou, não. A sua identidade, ela vem a partir da sua filiação. Vamos caminhar um pouquinho mais. Você já viu como que, nesse contexto atual, hoje, que nós vivemos, já viu como que o inimigo continua fazendo da mesma forma que ele fez com Jesus no deserto. Ele continua nos atacando aonde? Na nossa identidade. Ele quer desconstruir quem nós somos. Ele quer nos acusar, colocar crença limitante, mentira, sofisma, para atingir a nossa identidade. Porque uma pessoa que não sabe quem é, ela não consegue cumprir os propósitos de Deus na vida dela. Quero que você lê comigo Gênesis capítulo 1, versículo 27. O texto fala assim, Gênesis 1, 27. Olha lá, o pastor Eli já colocou lá. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Hoje, um texto desse é até ofensivo para algumas pessoas. Porque um dos ataques que os nossos jovens, e não pensa que é só os jovens não, tá? Tem muito homem velho e mulher velha aí, pirando a cabeça. Desculpa falar dessa forma, tão natural assim, tão na mesa da minha cozinha assim, né? Tão batendo papo. Mas tem muito adulto, tem muita mulher, tem muito homem que tem acreditado nisso. Então, assim, um texto como esse de Gênesis 1, 27 é ofensivo, porque hoje você não pode falar que é macho e fêmea, Deus criou macho e fêmea. Não, a ideologia do gênero está assolando os nossos filhos, os nossos jovens. A gente está tendo que guerrear, se posicionar muito mais em defesa deles, em doutrinar muito mais os nossos filhos por causa da desconstrução da identidade que o inimigo quer fazer sobre a vida de todo ser humano. Aí outro ponto que esse texto fala é lá, e criou Deus o homem à sua imagem. Nós somos a imagem de Deus. Aí eu vi duas notícias agora, recente, que eu falei assim, meu Deus,
parece que eu estou muito fora da época, eu estou muito velha já, não tem condição uma coisa. Na minha cabeça não faz nem sentido ouvir. Uma escola no Texas que os pais, uma mãe, parece, foi visitar a escola. Isso é um fato real. Pode pesquisar, como, já falar, como diz o Bolsonaro, pesquisa lá no Google. Ô, Jesus, desculpa a brincadeira, foi irresistível. Ai, meu Deus. Mas pesquisa no Google que você vê, essa matéria é real. Uma mãe chegou na escola no Texas para poder visitar a escola e encontrou uma basket de comida de gato dentro do banheiro. E foi questionar a direção da escola. E eles falaram, por que essa comida está aí? Aí eles falaram para ela, vai que algum estudante se identifica como gato, como animal, o alimento já está ali para ele. É um fato, pode pesquisar. Aí eu vi um vídeo essa semana que eu falei assim, Jesus, Maranata, o que está acontecendo? Como vai ser dos meus netos? O que vai ser dos meus filhos? Duas pessoas caminhando, parecia ser um mall, um shopping, e uma delas estava de 4, com um rabo, né, tipo uma fantasia, uma coleira, alguém viu, né? E outra pessoa segurando, e um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, andando de 4 naquele mall, indo andando, e a outra pessoa arrastando ele na coleira. O inimigo está atacando a nossa identidade, porque ele desconstruindo quem nós somos, quem Deus projetou para nós sermos. A gente vai ver coisas absurdas acontecerem. Pessoas assim não sabem quem são, não sabem por que nasceram, não sabem por que existem, não sabem de onde vieram, não sabem nem para onde elas estão indo. E eu não vou nem tão longe. Ano passado, na escola do meu filho, ele chegou em casa, o Isaac, e falou, mãe, aconteceu uma coisa na escola hoje. E ele estava abatido, chateado. Eu falei, meu filho, o que aconteceu? A gente já desespera. Meu Deus, o que aconteceu com esse menino, Senhor? E aí ele contou, mãe, a gente estava na cafeteria, e ali na cafeteria tem um menino que ele brinca que ele é cachorro. E aí os outros colegas estavam falando para ele, senta, e ele sentava. Deita, e ele deitava. Late, e ele latia. Na escola do meu filho, aqui, da mesma idade do meu filho, escola cristã. Ela falou, rola. E o Isaac falou, mãe, ele rolou o chão da cafeteria como um cachorro. Rolou para um lado e rolou para o outro. E o Isaac falou, mãe, eu fiquei muito triste por ele. Porque o Isaac conhece essa criança. Eu falei, meu filho, ele precisa de ajuda e tal. Mas, enfim, o que eu estou querendo te mostrar é que não está lá no Texas. Não está lá na internet. Está aqui, ó. Nós estamos sendo atacados na nossa identidade. Nós estamos sendo atacados como o diabo atacou Jesus Cristo. Ele continua nos atacando para nos desconstruir, para roubar de nós o que nós temos de mais valioso, que é a nossa individualidade, que é o toque especial do Senhor sobre nós, que é o chamado dele sobre nós. Vocês já viram um vídeo na internet que eles pegam lá uma mulher... E era uma mulher no vídeo, tá? Mas os homens não se gabem, não, que podia ser muito bem ser um homem. Porque hoje em dia os homens não estão deixando para trás, não. Esse vídeo pega uma mulher e coloca ela lá em pé, com as pernas, os braços abertos assim. Aí vem só um bisturizinho e arranca a sobrancelha. Arranca o cabelo, bota outro cabelo. Tira o olho, bota um olho maior. Bota a boca, faz isso, muda. E silicone, e plástica, e tudo. E vai mexendo. Vocês já viram? Muita gente aqui já viu aquele vídeo. E eles mexem tanto naquela mulher, esteticamente, na aparência dela, que chega no final, o vídeo dá tipo se fosse, antigamente eu ia falar, a fita em bola, o vídeo dá tipo uma bagunçada assim, e aquela mulher derrete assim e se acaba. Desconstrução da identidade. Desconstrução da identidade, do diferencial. Porque você
vai desenvolver o seu propósito não querendo ser igual a todas as outras pessoas, não se moldando ao grupo, mas é exatamente no seu diferencial que Deus vai cumprir o propósito dele através da sua vida. Exatamente na cereja do bolo, que às vezes você quer tanto jogar fora, que ele vai desenvolver a sua família, a sua casa, os seus relacionamentos. E aí, eu quero trazer para você alguns pontos para te ajudar a pensar acerca da sua própria identidade. Porque assim, quando nós não sabemos quem nós somos, o mundo, a cultura, a moda, os outros, o próprio diabo vai começar a ditar para nós quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber a nossa identidade. E aí tem alguns pontos que eu quero trazer a título de curiosidade, talvez. Não significa que todas as pessoas que enfrentam esse tipo de situação estão com a identidade distorcida. Mas significa que as pessoas que enfrentam esse tipo de situação, ela pode estar em uma crise de identidade. Precisa de um pouquinho de atenção. Pode estar passando por uma crise de identidade. São alguns pontos, olha, algumas características. E outra coisa importante é que isso pode acontecer na vida de qualquer um, de uma forma racional, consciente. Você sabe o que você está fazendo, o que está acontecendo, mas você pode estar vivendo aquilo ali sem nem ter consciência de que aquilo está acontecendo com você. Daí entra a misericórdia do Senhor para nos despertar e nos ajudar e a estabelecer de novo quem nós somos nele, na nossa vida. Amém? Então vamos lá, vamos pensar alguns pontos. A pessoa que não se sente bem com ela mesma, que não gosta dela, que não tem amor próprio, que se vê de uma forma adequada, que se deprecia, que critica a sua própria aparência, que rejeita traços físicos dela, é uma pessoa que pode estar enfrentando uma crise de identidade. Já viu os adolescentes? Já viu que quando a minha fase de adolescência, eu falava com minha mãe, eu não gosto do meu pé é muito grande, meu cabelo é muito ruim, nada estava bom. Alguém já viu adolescente passar por crise de identidade assim? Nada estava bom, criticava tudo, não gosto disso, não gosto daquilo, eu sou feio, eu sou gorda, minha cara é feia, meu nariz é grande. Crise de identidade tão normal na adolescência, mas que não se enganem, tantos adultos continuam se autocriticando, se rejeitando, não aceitando a sua aparência física, seu corpo físico como ele é. E é tão legal quando você tem um bom relacionamento com seus pais, que aí você olha no espelho e fala assim, esse cabelo seco é cara do Senhor, pai, cara do meu pai. Você tem prazer em parecer com ele. Sabe? A identidade, a filiação está bem resolvida. Você não se critica mais. Você se aceita com o nariz grande. Você se aceita. Não estou falando que você não pode querer melhorar alguma coisa, não. Mas cuidado, senão vai fazer igual a mulherzinha do vídeo, vai derreter assim, ó. E a vida passou e você só se rejeitou. Um outro ponto de alguém que pode estar com crise de identidade é quando a pessoa acha que ela não é ninguém. E ela acha que ninguém vai ser capaz de amá-la. Por exemplo, alguém, tem certeza que você conhece alguém nessa situação, que já passou por uma situação assim. Quando a pessoa ela é muito talentosa, ela cozinha melhor do que todo mundo que você conhece. E aí você dá um elogio para ela, será que ficou bom? Talvez é um carpinteiro de mão cheia, mas não reconhece o valor que tem nele. A pessoa não se ama, não se reconhece, não vê valor em si mesma.
e não se acha digno de ser amado pelos outros. Tem dificuldade até de aceitar um relacionamento, alguém que te oferece um abraço, um carinho, um afeto. Porque não acredita que alguém vai ser capaz de amar. Né? Um outro ponto, deixa eu ver, vamos embora acelerar. Um outro ponto é quando a pessoa quer agradar todo mundo. Pode ser que essa pessoa esteja com uma crise de identidade. Qual a necessidade de você querer agradar todo mundo? Qual a necessidade de alguém querer agradar todo mundo? Aceitação, reconhecimento, aplauso, valor? Por quê? Vale a pena questionar. Será que eu estou sabendo quem eu sou? Será que está tudo bem comigo? Um outro ponto é quando a pessoa permanece em relacionamentos abusivos, destrutivos, seja relacionamento amoroso, familiar, amizades. Por que você insiste em se relacionar com alguém que te humilha, que te maltrata, que rouba seu dinheiro, que te usurpa, que te bate, que grita com você? Por quê? Onde está o seu senso de valor? Que crise de identidade é essa que te coloca nesse lugar de tanto rebaixamento, de tanto desvalor, de tanto desrespeito com você mesma? Atitudes precisam ser tomadas. Outro ponto, quando a pessoa se desrespeita. Existem várias maneiras de se desrespeitar. Pode ser que essa pessoa esteja enfrentando uma crise de identidade. Por exemplo, a pessoa que come demais, que está descontrolada na alimentação, que negligencia as suas necessidades pessoais, ir num médico, ir num dentista, procurar fazer alguma coisa para melhorar a sua própria qualidade de vida, tomar um banho, se vestir adequadamente, viver num ambiente limpo. Quem negligencia suas necessidades pessoais, quando se compara demais com o outro e tudo de bom está no outro, não tem nada de bom nela. Eu queria ser igual a pastora Suzana, que a pastora é tão bonita, tem um cabelo tão lindo, cozinha tão bem. Eu queria ser isso. Eu não faço nada que presta, nada meu é bom. Tudo de ruim a pessoa traz. Não, eu não sou boa nisso, não, eu não sou bom naquilo, não, eu não sirvo para isso. Tudo de ruim está na pessoa. Pode ser que essa pessoa esteja enfrentando uma crise de identidade. E aí eu quero acelerar para a gente poder encerrar, mas eu quero que você pense comigo que as nossas filiações, às vezes, elas não são adequadas, elas não são perfeitas. E assim, eu vou ser ousada em compartilhar isso, mas é um ponto que vai requerer de cada um de nós muita maturidade para entender. Porque muitos dos problemas que as pessoas enfrentam hoje, que um adulto passa, que um jovem, um adolescente passa, ele teve origem lá na fase de desenvolvimento dele, lá na infância. Esse relacionamento dos filhos com os pais é muito importante, é muito especial. Por isso que quando você estiver gerando seus filhos de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, tem uma dedicação extrema. Procura adquirir conhecimento, ouvir vídeos, aprender. Você não vai ser perfeito, não. Você não vai fazer um negócio sem errar, nada, não. Porque isso não existe. Isso é uma utopia. A gente vive como a vida vai acontecendo. Mas a gente pode ser melhor. A gente pode melhorar cada vez mais. Então, assim, é importante a gente analisar essa questão da filiação, porque lá, na nossa fase de desenvolvimento, seja com os pais, ou seja com os cuidadores, ou com aquela avó, tio, ou com quem desenvolveu, assessorou, ou aquela babá que esteve ali com a criança naquela fase do desenvolvimento, esse relacionamento vai ser marcante. Eu vou de uma forma muito simples, te trazer a memória por quê, te fazer entender por quê que é importante. Você imagina comigo uma criança que cresceu em uma família, ou cresceu em um lar, ou em um ambiente onde a voz dela nunca era ouvida. Aquela criança ia falar alguma coisa, cala a boca, menino. Ela ia falar alguma coisa, o outro já entrava e falava. Ela nunca falava, ela nunca tinha voz. E aquilo ali, a gente sabe que a repetição, ela é a base do aprendizado. E isso funciona para os comportamentos também. Imagina aquela criança se desenvolveu ali dos
desde o nascimento até os 6, 7 anos naquele ambiente, onde ela não tem voz. Ela quer falar, não, seu pai está falando. Quer falar, alguém já atropela. Ela quer falar, ninguém está nem ouvindo, ela não é nem respondida. Ela faz um questionamento, ela não é ouvida. Imagina o que vai acontecer com essa criança. Pelo aprendizado da repetição, ela aprendeu o quê? Que a voz dela não tem valor, que ela não precisa falar. Com o tempo, o que vai acontecer com essa criança? Com esse jovem já, com esse junior, com esse adolescente? Ele vai parar de falar, ele vai se calar. Ele não vai falar mais. O que ele fala não tem opinião. O que ele fala não tem valor. Ninguém quer ouvir o que ele tem para falar. Ele vai parar de falar. Agora, vocês pensam comigo, esposas. Imagina um homem que não fala. Jesus, socorro! Você está lá falando e querendo interagir, trocar, e o maridão está lá. Talvez ele veio de um ambiente assim, ele aprendeu pela repetição do comportamento dentro daquele lá. Ele já nem lembra que a voz dele, que é por isso que ele não fala, que ele não dá opinião, que ele não toma a frente, nem nada. Ele simplesmente se desenvolveu ali, aquilo já ficou para trás, mas ele continua tendo esse comportamento. Não fala, a voz dele não tem valor. Para quê? Ninguém quer saber o que eu tenho para falar. Deu para entender como isso é importante? E por que eu estou falando isso? Porque os nossos relacionamentos de filiação, e não é só pai e mãe, mas de cuidador, de babá, com quem a pessoa passa a maior parte do tempo na sua fase de desenvolvimento. Esses relacionamentos, eles podem atingir a identidade do ser humano de uma forma muito violenta. Por exemplo, uma pessoa que no documento de registro dela só consta o nome da mãe, não tem o nome do pai. Essa pessoa vai ter dificuldades na sua identidade, em se reconhecer, em reconhecer as suas qualidades. Ela já foi lesionada na identidade logo no nascimento dela. Ela já foi atacada na identidade dela logo ali no processo geracional dela. Quem é meu pai? Todo mundo tem nome de pai, o meu está em branco. Entende? Quer ver um outro ponto? Pessoas que experimentam abandono. Já viu? Quantos casos nós já vimos no Brasil? Mãe que pegava o filho, ganhava o neném, botava na sacola, jogava no rio, alguém achava. Nós conhecemos uma pastora, veio aqui na nossa igreja, muito tempo atrás, lá em Medford, e ela testemunhou que o marido dela foi achado no lixo, dentro de uma caixinha de sapato. E ele nem sabe quem são os pais, nem quem é a mãe, nem quem é o pai dele. Imagina, uma pessoa dessa já tem, desde cedo, o quê? Uma crise de identidade, abandono, rejeição, violência, abuso físico, abuso emocional. Isso tudo atinge o ser humano em cheio na sua identidade. Já desconstrói a identidade da pessoa logo ali, de cara. Pessoas que passam por esses tipos de situação, que vivem em ambientes muito rigorosos, regras muito rígidas, que não têm liberdade de questionar ou liberdade de se expressar, atinge a identidade das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que estão ali no nosso cuidado, dos nossos filhos, de quem seja que está ali. As pessoas que enfrentam situações assim, geralmente elas vão passar por uma crise de identidade em algum momento. E essa crise de identidade vai limitar o propósito de Deus no desenvolvimento daquele ser humano. Faz sentido para vocês? Amém? Tá dando para... Nós vamos chegar em algo muito especial da parte do Senhor para nós. Eu quero que você pense um pouquinho comigo assim, quem é você? 5 segundos. Se você quiser, fecha seu olho. Pensa, quem é você? Qual a sua identidade? Olha para dentro de você agora. Pensa em você. Quem é você? Qual a sua identidade?
Eu quero te dizer que você não é o que as pessoas dizem que você é. Eu quero te dizer que você não é o que os outros fizeram com você. Eu quero te dizer que você não é a profissão que você conquistou. Você não é os bens que você adquiriu. Você não é as conquistas que você realizou. Você não é. Eu quero chamar a sua atenção, mais uma vez, para o texto de Mateus 3, Wesley. Está aí agora. 3,17. Mais uma vez eu quero que você leia esse texto comigo. Aleluia, Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem foi que deu filiação a Jesus Cristo? Porque Deus poderia ter bradado do céu: este é o filho amado de José, em quem me comprazo. Oh! Deus fala para você hoje. Ele rasga os céus e brada a sua filiação hoje. Antes de você ter uma filiação terrena, você tem uma filiação celestial. E os céus, que são perfeitos em toda troca, em todo relacionamento, Ele brada sobre a sua vida hoje. Amanda, você é minha filha amada, em quem eu me comprazo. É o que Deus declara do céu sobre a sua vida. E nesse momento a sua identidade, ela é restaurada. Oh, aleluias! Eu quero te dizer, meu amado, que as histórias que distorcem a nossa identidade, elas servem para criar em nós coragem, testemunho, vigor, experiência com o Senhor. Mas quem define quem nós somos é o que o nosso Pai Celestial diz. Porque o Senhor poderia ter falado: Jesus, filho de José. Aqui está o filho amado de José. Eu tenho prazer nele. A nossa filiação, ela é celestial. Eu não sei como foi a sua história, por quem você foi criado, se você tem nome de pai, de mãe na sua identidade, nos seus registros, se você conhece, se você foi abandonado numa lixeira, numa sacola, se você foi jogado fora, se você foi humilhado dentro da sua casa, se você foi pisado. Eu não sei qual é a sua história. Se você foi criado por um padrasto abusador, perseguidor, uma mãe violenta, se você ouviu mentiras a respeito de quem você é, você foi chamado de feio a vida toda, de inapropriado, de inadequado. Se isso tudo abalou a sua identidade, hoje é tempo de você entender quem você é. E você é filho amado de Deus. E Deus tem prazer na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Antes que o seu pai... Vou ler. João, capítulo 1, Wesley, fazendo favor. João 1, 12 e 13. Fala assim. Aleluias. João 1, 12 e 13. O 12 primeiro. Está o 12 aí? Glória a Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o que o verso 13 fala. Aos que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Mas da vontade de Deus. Filhos amados do Pai, que a sua identidade seja restaurada no Senhor. Que assim como Jesus, quando o céu se rasgou e ele recebeu a filiação celestial, ele rompeu no ministério, no propósito, veio um novo tempo sobre ele. Que a sua identidade seja restaurada. Sabe o que Deus fala para nós? Ele fala assim, que nós somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, não sei se os meninos vão dar conta. 2 Coríntios 5,17 fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que
tudo se fez novo. Tem história nova para você. Tem vida nova para você. Filho amado de Deus. Nova criatura no Senhor. Sabe o que mais que o Senhor fala que nós somos? Sabe o que mais que Ele fala que nós somos? Que nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vós individualmente é membro do corpo. Você não depende de mim para ser membro do corpo. Você não depende do pastor Júnior para ser membro do corpo. Você, individualmente, exatamente como você é membro do corpo de Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Nós somos amigos de Deus. Olha lá, João 15:15 fala assim: já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigo, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido para vocês. Nós somos amigos de Deus. Nós somos amigos de Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Nós somos morada do Espírito de Deus. Olha lá, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vós mesmos? O próprio Deus habita em mim. Abraça você assim, ó. O próprio Deus habita em você. Você é morada do Altíssimo. Oh, aleluias! Você tem uma identidade, meu amado. E ela é especial. Nós somos, esse é um dos textos que eu mais gosto. 1 Pedro 2,9. Nós somos geração eleita. Gente, se você passou por muita humilhação, foi muito pisoteado, muita rejeição, faz assim agora, ó. Sacode assim, ó. Coisa linda ser filho de Deus. Sacode assim, ó. Levanta o queixo assim, ombro para trás. Levanta o queixo, olha para cima. Agora lê isso comigo. 1 Pedro, olha lá, 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu amado, nós temos uma identidade. Glória a Deus, aleluias. Nós temos uma identidade no Pai. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé, que nós já vamos orar. Aleluias. Eu não posso encerrar esse momento sem te dar a oportunidade. Talvez você que nunca teve a oportunidade. Porque a palavra de Deus, ela fala assim, ó. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem gente que às vezes fala assim, mas por que, pastora, que eu tenho que confessar publicamente? É porque você está dizendo publicamente do que você quer com Jesus. Você está assumindo, você está confessando Ele diante dos homens. Então, se você nunca teve a oportunidade de fazer isso, eu quero te dar essa oportunidade nessa manhã. Levanta sua mão, fala, pastor, eu nunca aceitei Jesus Cristo. Eu nunca fiz essa aliança com Ele. E eu estou pronta para fazer isso agora. Eu estou pronta para fazer isso agora. Eu quero confessar Jesus publicamente, porque eu preciso dessa restauração na minha identidade. Eu preciso me posicionar como um filho de Deus. E talvez você conhece o Senhor, já teve suas experiências com Ele, mas andou por caminhos errantes. A vida é real, acontece muita coisa difícil. Mas nessa manhã, o Senhor te chama a restaurar a sua aliança com Ele. A restaurar a sua filiação, a restaurar a sua identidade.
Então eu também quero te dar essa oportunidade de fazer um acerto com a sua aliança diante do Senhor. Aleluias, glórias ao teu nome, Jesus. E eu ainda quero dizer para você que talvez pela sua história, talvez pelos seus caminhos, talvez pelas pessoas que você conviveu, pelos relacionamentos que você enfrentou, a sua identidade foi arranhada. A sua identidade, você tem andado, mas você tem falado: eu não tenho valor, eu não sou ninguém, ninguém me ama, eu sou pior que todo mundo. Talvez você tenha andado lembrando dos abandonos, das perseguições, das dificuldades. Talvez você nem lembra mais o que foi que te colocou nessa posição, mas a sua identidade, ela está abalada. O Senhor, nesta manhã, Ele declara a sua verdadeira identidade sobre a sua vida, para que você viva um tempo novo, para que você rompa de uma forma diferente sobre as suas dificuldades. Eu quero te convidar a se mover. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir, mas você pode se ajoelhar, você pode chorar. É um tempo seu e do Senhor. Coloca para Ele as suas dores. Coloca para Ele onde é que você se acha inferior, onde é que você se desvaloriza, onde é que você se compara. Oh, rebanto neredandaraias, rebaranto neredandaias. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias. Os pastores, os obreiros podem orar pelas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade, Senhor, para tocar na nossa alma. Para tocar na nossa alma e restaurar a nossa identidade. Aleluias. Oh, tempo novo, Senhor, sobre a tua igreja. Aleluias. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, meu amado. É entre você e Ele. Não há pecado, não há erro. Oh, não há acusação que possa te separar daquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Sobre a sua vida, a identidade de Cristo, a filiação dos céus sobre a sua vida. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por sermos filhos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por sermos, Senhor Deus, instrumentos do Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela filiação dos céus sobre nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, que cada pessoa neste ambiente, cada pessoa venha ter, Senhor Deus, a sua identidade restaurada, em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que cada um possa ouvir sua voz dos céus, Pai, dizendo: eis aqui o meu filho amado. E
nele eu tenho prazer, porque nós nascemos, Senhor, da vontade do Senhor, não da vontade de homens. Ah, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura a identidade, restaura a identidade. Seu Deus, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Nós somos amigos do Senhor. Nós somos, Deus, filhos amados do Pai. Aleluias. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigado que toda mentira, que todo sofisma diabólico seja quebrado na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que todo ataque sobre a identidade dos meus irmãos, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor, e nós te louvamos e nós te agradecemos por isso. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome dEle. Aleluias, glória a Deus.